E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Pessoal, vocês lembram que eu fiz aqui uma série de quase 40 ou mais de 40 episódios sobre carteiras, né? E nós vamos falar disso já já, né? Um caso que eu acho que até notícia requentada, mas que vai valer a pena. Se não é requentada, então repetiu-se a, a notícia, tá? Porque eu não li essa notícia agora, mas eu li o enunciado e lembra uma outra notícia onde uma mulher jogou um pendrive do marido fora, né? E esse pendrive tinha as chaves, né? Ou a carteira de criptomoeda do casal aí, tá? Bom, mas antes eu quero começar com isso aqui, ó. Você já declarou as suas criptomoedas para a Receita? Aí eu pergunto, por que será que de repente começou a surgir esse tipo de enunciado aqui, ó? Papiro com quase 2.000 anos detalha caso de sonegação de impostos na Roma antiga. Evasão fiscal é tão antiga quanto a própria tributação. Na lei romana, penalidades variam de multas a ser devorado por animais selvagens. Animais selvagens, todo mundo sabe que é o leão, né? Ali, né, no Coliseu, né? Isso aqui é de 15 de abril. Olha só, gente. Olha o papiro que esse povo diz que conseguiu ler, né? Eu vou tentar abrir ele mais aqui, ó. Olha o papiro que esse povo diz que conseguiu ler e dizer tudo que nós vamos ver aqui, né? Ou quase tudo, tá? É muita coisa, né, gente? Olha, coisa linda. Como que as pessoas conseguiram juntar tantos pedacinhos sem ele existir, né? Até num filete aqui, ó, eu passando o mouse aqui, até num filete de papiro, eles diz que conseguiram ler coisas aqui. Mas vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó. Pode não ter sido o julgamento por evasão fiscal do século, do segundo século, é claro, mas foi de tal gravidade que os réus enfrentaram acusações de falsificação, fraude fiscal e a venda fraudulenta de escravos. E sabemos que escravos na Roma antiga não eram pessoas de cor, né? Era você, eu, qualquer um era escravo. Basta você não ser da mesma casta, né? Uma execução pública na qual os condenados eram devorados por animais, né? Depois de toda a investigação ali. E aí, se você não pagou imposto, vai para execução. E virava atração, né? Muitos iam assistir aquilo ali, né? O povo gostava, gente. Até hoje existe isso, né? O povo gosta de ver atrocidades, né? Infelizmente, tá? As alegações estão dispostas em um papiro que foi descoberto há décadas no deserto da Judéia. Presta atenção aqui, olha o tanto de tempo que levou para eles começarem a falar agora, nos momentos mais cruciais de muitos falam que é a virada de chave do sistema financeiro, né? Parece que eles estão passando uma mensagem para você ou para mim de que a gente precisa de fazer a nossa declaração do imposto, né? Mas apenas recentemente analisado. Ele contém a preparação do promotor e as atas apressadas de uma audiência judicial. De acordo com as notas antigas, o esquema de evasão fiscal envolvia falsificação de documentos e vendas e libertação ilícita de escravo. Tudo para evitar o pagamento de tributos na longínqua província romana da Judéia e da Arábia, uma região que corresponde aproximadamente ao que hoje é Israel e Jordânia. Os escravos, ou perdão, gente, os invasores de impostos eram Gadalias e Saul. Esses dois aqui, ó. Gadalias era o filho empobrecido de um notário com laços com a elite administrativa local, né? Além da condenação por extorsão e falsificação, seu catálogo de crimes incluía banditismo, insurreição e, em 4 ocasiões, a falta ao dever de jurado no tribunal do governador romano.
o parceiro de crime de Gadalias era Saulo, né? Saul, seu amigo e colaborador, e o suposto mentor da trama. O amigo dele é que fazia as declarações dele. Você já viu isso? Já, né? Aquele que faz a declaração, ó, eu vou te ajudar aqui a ter restituição. É o seu amigo que faz a sua declaração, né? Embora a etnia... Aí bota ele na fogueira, né? Na boca do leão. Embora a etnia dos acusados não seja mencionada, supõe-se que tenha origem judaica, com base em seus nomes bíblicos, né? Essa trama, esse drama legal, né, antigo, se desenrolou durante o reinado de Adriano, por volta do ano 30, e presumivelmente antes de 132, anos 130 e antes de 132, ou seja, há 1893 anos atrás. Seguindo a trilha do papiro, ninguém sabe ao certo quando ou por quem o papiro foi descoberto, mas ele apareceu agora, que é para você se ligar, tá? Em 1960, arqueólogos encontraram documentos da época em um dos esconderijos judaicos. Outros foram descobertos desde então. Inicialmente mal classificado, o pergaminho, esse esfarrapado aí de 133 linhas, permaneceu despercebido nos arquivos da Autoridade da Antiguidade de Israel até 2014. E agora eles começaram a aprender a ler ele até sem pedaço, né? Quando Hannah Cotton, uma classista da Universidade Hebraica de Jerusalém, percebeu que estava escrito em grego antigo. Dada a complexidade e o comprimento extraordinário do documento, uma equipe de estudiosos foram formada para realizar um exame físico detalhado e cruzar nomes e locais com outras fontes históricas. Decifrar o papiro e reconstruir sua narrativa intricada apresentou grandes desafios para Douganov. Douganov é uma mulher, tá, gente? Ela até é citada um pouquinho mais à frente aqui, mas eu não... Aqui, ó. Mas Douganov diz, provavelmente, né? E tem ela aqui de novo, ó. Tá? Sobre quem é ela, né? A Ana Douganov, historiadora do Império Romano no Instituto Arqueológico Austríaco, tá? Que decifrou o pergaminho. E ela diz aqui, as letras são minúsculas e densamente empacotadas. E o grego é altamente retórico e cheio de termos legais técnicos, disse ela. Só a segunda metade ou menos do original, né? O esquema antigo ressoou profundamente com advogados fiscais modernos. Um advogado alemão disse a Douganov que as artimanhas de Gadalias e Saulo não eram muito diferentes das formas mais comuns de fraude fiscal hoje. Deslocamentos de ativos, transações falsas. Meu amigo. O texto sugere que o informante não era outro senão Saulo, que denunciou o seu cúmplice aí, ó, o seu amigo que faz a declaração lá no passado, é o que denunciou ele, né? Para se proteger de uma investigação financeira iminente que vinha para o lado do Saulo, ele jogou para cima do Gadalias, né? O cenário mais provável, disse Douganov, era que Saulo, residente da Judéia, organizou a venda falsa de vários escravos para Sharim, sei lá como é que é o nome disso, que vivia na província vizinha da Arábia, né? Ao ser vendido além da fronteira provincial, os escravos teriam desaparecido nos registros de Saulo na Judéia, mas como eles fisicamente permaneceram com Saulo e não foi vendido falsamente para essas Charazi, né? Chaereas, né? O suposto comprador poderia optar por não declará-lo na Arábia. E com isso, gerou-se as penas, né, para o Gadalias, né? Bom, gente, é só para lembrar para vocês que
quando começa a aparecer isso aqui, você vai pesquisando, você vai encontrando isso aqui provavelmente não foi o Brasil que descobriu, não. Isso aqui está sendo anunciado em várias mídias pelo mundo e o Infomoney simplesmente trouxe, né? Assim, sem mais nem menos, né, para você. E eu tô replicando aqui para lembrar para vocês que o governo tem um leão, né, e que ele pode botar sua cabeça dentro da boca dele, tá? Cuidado. Eu não vou falar mais nada sobre isso. Vamos lá. Casal perde fortuna em Bitcoin após jogar pendrive no lixo. Um casal britânico perdeu cerca de 21 milhões de reais em Bitcoin após um pendrive ser jogado fora por engano. Caso acende alerta sobre segurança digital. Isso aqui é requentado sim, tá, gente? Um descuido doméstico transformou a rotina de um casal britânico em um pesadelo difícil de superar. Ao fazer a faxina em casa, Elie, né, professor de 34 anos, descartou sem querer um pendrive. Gente, quem joga um pendrive fora assim sem mais nem menos, hein? Eu achei um pendrive lá em casa, eu tô com ele dentro do bolso já faz 2 semanas. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, tá aqui no bolso mesmo, ó. 2 semanas, tá aqui, ó. 2 semanas, parecendo até que foi programado, não foi. Coloquei de volta, não vou botar no bolso mais não, vou deixar aqui fora que eu vou ver o que que é. A gente coloca, pega um pendrive desse, a gente tem curiosidade de saber o que que tem dentro, né? O que que você gravou ali, o que que tá guardado. A mulher simplesmente descartou como, né? Será que ela não pensou que poderia ter fotos da família, um backup de alguma coisa, né? Como é que pode, né? 34 anos, é professora, deve lidar com isso o tempo todo também, né? Mas descartou sem querer um pendrive do marido. Dias depois, ela descobriu que aquele pequeno objeto guardava cerca de 21 milhões em Bitcoin. A história aconteceu na cidade Market Harborough, sei lá, na Inglaterra. Segundo ele, o dispositivo estava esquecido em uma gaveta, misturada a recibos antigos, cabos soltos e pilhas descarregadas. Achando que era apenas mais um acessório antigo sem utilidade, ela jogou tudo no lixo sem imaginar o valor envolvido. E aí, lembrando mais uma vez da nossa série, né, XRP Paper Wallet, você guardou a sua criptomoeda, você guardou a chave privada da sua criptomoeda em um local seguro, aonde você possa identificar que aquilo é uma carteira, para você não embolar o papel e jogar fora, não pegar a chapinha e jogar fora. Quem não sabe o que é a chapinha aí vai ficar perdido, vai pensar que é aquilo de puxar cabelo, né? Esticar cabelo, não é, tá? Assista a série aí, tá aí, é só procurar, vocês vão ver. Vamos seguir aqui com as nossas notícias. Bitcoin perde terreno após um desequilíbrio de 346% nas liquidações. Isso no dia 14 de abril. No dia 13 de abril, o Bitcoin ultrapassou 86 mil dólares antes de mergulhar abaixo de 84, sem qualquer alerta macroeconômico ou fator exógeno. Essa reversão brusca é explicada por um desequilíbrio inédito nas liquidações. 52 milhões de dólares em posições longas contra apenas 15 milhões em curtas. Ou seja, uma discrepância de 346%. Essa anomalia revela uma tensão estrutural relacionada ao efeito de alavancagem, onde o excesso de otimismo especulativo torna os mercados particularmente sensíveis às correções internas e movimenta o mercado com uma volatilidade absurda, né? Então, esse aqui é um dos motivos pelo qual o Bitcoin caiu aí para 84 mil novamente, né? Eu acho que já deve ter até recuperado. Deixa eu ver. Não recuperou, tá 84 aqui, ó, tá? Bom, vamos para frente. MicroStrategy, ó, Strategy comprou mais Bitcoins, né? Vocês sabem que a proposta da Strategy, quando eles começaram a comprar Bitcoin, foi que eles iriam investir próximo de 40 bilhões ou mais, ali próximo de 40, 44 bilhões em Bitcoin. Se o Bitcoin cair e esse valor total tiver abaixo,
Eles compram e jogam de volta para os 44 bilhões, né? Quando o Bitcoin estiver subindo, com certeza isso aqui vai ser o auge, né? Vai dobrar, triplicar, mas se o Bitcoin caísse para 20 mil dólares, eles iriam comprar até isso aqui virar 44 bilhões de dólares de liquidez, né? Para quando, vamos supor, ele comprou, caiu para 20 mil dólares, isso aqui vai cair para uns 14 a 20 bilhões. Então ele vai lá e compra até virar 44 bilhões novamente. Virou 44 bilhões, com certeza ele não vai ter mais só 530 mil Bitcoin, vai ter muito mais. E a 20 mil com 44 bilhões em caixa, quando ele voltasse a 100 mil dólares, por exemplo, isso aqui não seria 44, seria, se brincar, mais de 100 bilhões, tá? E por conta dessas quedas aí, ele foi lá e comprou, ó. A Strategy adquiriu mais 3.459 unidades de Bitcoin por aproximadamente 285 milhões. A aproximadamente 82 mil, ó, cada. E o feito foi publicado como de costume na conta do X, lá no Michael Saylor, né, presidente da empresa. Com isso, a Strategy passa a deter 531.644 bitcoins, com um preço médio de aproximadamente 67 mil dólares, né? No total, as reservas da empresa acumulam cerca de 44 bilhões, segundo as cotações atuais. Eu fico pensando, essa Strategy, por que lá quando o Bitcoin estava valendo merreca, eles não compraram dele lá, né? Por que eles só compraram depois que o Bitcoin estava valendo bastante ali, a média de 67 mil, né? É claro que a média de 67 mil virou pelo fato dele ter comprado mais depois dos 67 mil, mas eles compraram a 20 mil, a 15 mil, né? Mas por que eles não compraram quando estava a $1.000? Por que eles não confiaram no Bitcoin nessa época, né? Não sei qual é a estratégia aí, tá? Vamos mandar aqui, ó, Mantra. Vamos falar um pouquinho do Mantra, que perdeu 80% do valor e analista que fez 941% de lucro antes do colapso diz que fazer com que criptomoeda agora, fazer diz o que fazer com a criptomoeda agora, né? O que ele tá dando uma ideia do que fazer com a Mantra, né? Aí, ó. Muitos acreditavam que se tratava de um rug pull, né, do mercado quando os desenvolvedores abandonaram o projeto, levando consigo o dinheiro dos investidores. Mas vocês vão ver que não foi um rug pull, tá, gente? Apesar das acusações de se tratar de um golpe, as corretoras de criptomoedas não suspenderam as negociações do token. Lembra que eu falei, ó, por que as exchanges não bloquearam aí, né, a venda desses tokens? E ainda é possível negociá-lo nas principais plataformas de ativos digitais. Em dia 15, terça-feira, o token saltou 19% aqui, negociado a 82 centavos de dólar por volta das 12 horas ontem. Eu trouxe vídeo quando ele estava nesse valor, eu até comentei no chat. Contudo, na semana, a perda do preço chega a mais de 84% agora que ele voltou para 82, né? Então, o que fazer agora? Comprar mais, vender ou manter a posição em Mantra? Luiz Pedro Andrade de Oliveira, deve ser um brasileiro, né? Analista de criptomoedas da Nord Research, comentou com a reportagem do CryptoTime sobre um relatório da casa de análise assinado por ele na última segunda-feira. Tendo em vista os movimentos recentes, não enxergamos uma oportunidade de alocação no momento. Não sugerimos comprar Mantra neste preço, dada a atual configuração do ativo, diz analista. Além disso, o pedido da reportagem Oliveira completa. Minha sugestão para quem ainda tem Mantra é vender, abraçando o prejuízo. O jogo da tokenização passa em primeiro lugar pela credibilidade. Meu amigo, isso é verdade. Difícil Mantra recuperar a credibilidade com grandes players de mercado tradicional depois do ocorrido. Gente,
Isso aqui é uma lógica e eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Se eu falasse, você ia falar assim: ah, é porque você não tem. Apesar de eu ter entendido que o Rodrigo, um inscrito aqui do canal, falou que eu tinha comprado ali 84 mil em mantra, mas não comprei nada, não tenho nada, tá, gente? Graças a Deus. O analista da Nord ainda explica que antes da crise, a carteira da casa já havia zerado sua posição em mantra no dia 15 de fevereiro deste ano, com um lucro de 941%, segundo o relatório da casa. O que motivou nossa saída do ativo foi o movimento de valorização expressiva sem motivo aparente. Quando eu digo para vocês, gente, se uma criptomoeda igual a Solana, por exemplo, começou a dar aquelas pernadas, uma pernada atrás da outra aqui, ó, né? Só subindo. Meu amigo, os caras sabem o que eles fazem aqui, ó. E ele tá dando a ideia para nós. Ativos do mundo real ultrapassado. Voltando alguns passos, Mantra é um blockchain de primeira camada, tá? Camada 1, voltada para a tokenização de ativos no mundo real, na sigla em inglês. Assim, a rede havia ganhado visibilidade ao fechar um acordo de 1 bilhão com a Damac Group, um conglomerado de investimento para habilitar o financiamento de imóveis e data center no Oriente Médio. Além disso, a empresa havia obtido licença regulatória em Dubai em fevereiro deste ano e vinha se posicionando como um dos principais nomes do setor RWA. A expectativa era que o Mantra se tornasse um dos protagonistas da tokenização global e agora o projeto luta para recuperar a confiança. Mas eu tenho mais uma outra notícia aqui para você. Aí, quando ele diz aqui o que fazer, que é comprar mais, vender ou manter posição, e ele diz que é vender, né? Ele, tendo em vista os movimentos recentes, né? A questão aqui é vender. Olha o que aconteceu aqui, gente. E eu achei estranho, né? É uma notícia interessante e eu achei estranho. Binance e OKX. Binance e OKX é uma das maiores exchanges da China. A Binance diz que não é, né? Mas eu já provei para vocês aqui por documentos que ela é chinesa, sim, tá? Ela tem laços fortes com a China e foi uma treta da OKX juntamente com a Huobi, que estavam ferrando com o nome da Binance, e eles, no memorando, o CZ falou que eles fazem isso porque eles não sabem que eles têm uma ligação muito forte com o PCCH. Pronto. Então, Binance, OKX e outras corretoras alertam sobre quebra brutal do Mantra. Corretoras começaram a emitir alerta de risco para trades envolvidos em negociação desta criptomoeda, enquanto os membros ligados à criação do OM culpam o exchange. Os membros ligados à criação da Mantra. Gente, tá parecendo mais um desentendimento, tá? Dos membros ligados à criação e às exchanges, porque exchanges vivem de spread. Não só de spread, mas você quer listar a sua criptomoeda numa exchange, então dê-nos muita cripto, papai. E provavelmente deve ter tido um desentendimento ali, né, com as exchanges, e eles tiveram problemas, ó. A maioria as maiores corretoras do mercado, como Binance, OKX e outras mais, começaram a emitir um alerta para seus investidores, principalmente nessa segunda-feira, dia 14, 2 dias atrás aí, né? Isso porque a criptomoeda experimentou uma queda brutal no último domingo, causando grandes danos aos investidores. O caso da criptomoeda cair 90% é o primeiro de 2025, mas não é a primeira ocorrência dos últimos anos, ou seja, mostra um alto risco das altcoins no mercado. Em nota, a Binance disse aos investidores que em 2024 já havia diminuído os controles de risco do projeto do Mantra, que medidas preventivas, ou seja, eles já tinham Mantra há muito tempo, só que eles já tinham vendido as suas posições ali. A Binance está ciente de que o OM, o token nativo do Mantra, sofreu volatilidade de preço significativa. Nossas descobertas iniciais indicam que os acontecimentos do último dia são resultados de liquidação entre corretoras, tá?
Sabe aquelas... Gente, isso aqui é mó sacanagem, se foi isso mesmo. Sabe aquele lance que eu falei para vocês, que eu tinha descoberto aqui numa mídia, que a Binance, para listar uma criptomoeda, você precisa de comprar muitos BNBs. Ele define lá quantos em dólares e você compra. Aí você compra para dizer que você tem liquidez para manter aquela moeda dentro do da Binance. E além de você comprar BNB, que ajuda a deixar aquele preço da BNB no, parado ali, você também tem que pegar e comprar a Tether, né, que é a stablecoin principal, e gerar liquidez ali, comprar o seu próprio token com a Tether, né? E aí gera aquela liquidez onde as pessoas podem fazer trocas no par Tether e a própria moeda. E também no par BNB e a própria moeda que você está listando lá, beleza? Só que, além disso, você tem que doar, né, uma parte do seu portfólio, do seu projeto para dentro da exchange que vai listar. Muitas exchanges chinesas trabalham assim. E aquilo que a Mantra deixou, o OM, que ela designou para essas exchanges, parece que eles despejaram, né? Aí, ó. Sofreu volatilidade de preço significativa. Nossas descobertas iniciais indicam que os acontecimentos dos últimos dias são resultado de liquidações entre corretoras. Dia a maior corretora do mercado. Eu não entendi, foi isso aqui. Desde outubro do ano passado, a Binance implementou diversas medidas de controle de risco, incluindo a redução de níveis de alavancagens em relação ao token OM. A Binance monitora constantemente os níveis de alavancagem e realiza ajustes de acordo com as condições de mercado para controle de risco, a fim de ajudar a reduzir volatilidade. E aqui, gente, uma coisa. Por que que a OM estava sendo vendida na Binance se a Binance não é uma corretora regulamentada? Aí você fala assim, mas por que que o XRP está sendo listado na Binance se ele não é um token regulamentado também, não, e a Binance também não é regulamentado? Bom, aí nós estamos falando da moeda da rede. Essa moeda da rede ela vai estar em qualquer canto, e em especial no mercado secundário, que é essas corretoras não regulamentadas. Mas isso aqui é um token RWA, é um token que tem que manter as conformidades, e uma das conformidades é ser listada em uma exchange que tenha conformidade anti-lavagem de dinheiro, anti-financiamento de terrorismo. Por que que ela está na Binance? OKX. A Binance monitora constantemente, né, níveis de alavancagem e realiza ajustes de acordo com as condições de mercado para controles aí, né, a fim de ajudar a reduzir a volatilidade. Já a corretora OKX declarou que alerta sobre os riscos em todas as suas páginas. Além disso, a grande corretora pediu que os investidores exercitem a busca por conhecimento sobre altcoins. Notamos uma volatilidade incomum na OM, por volta de 2 horas, horário de Hong Kong. Para mitigar os riscos de negociação, atualizamos nossos controles de risco e adicionamos um aviso de risco às páginas de negociação da OM. Por favor, tenha cuidado, né? E fizeram isso aí, ó. Bom, a Binance, OKX e outras corretoras falam em mudanças no projeto e saques suspeitos do Mantra. Caso chamou a atenção por ser o primeiro a registrar uma queda absurda no atual ciclo de alta do mercado. Desde novembro de 2024, o projeto chegou a valorizar bastante e atraiu a atenção de investidores. Contudo, as corretoras que investigam a queda brutal do Mantra indicam que o projeto começou a demonstrar preocupações no último ano. Em nossas investigações, identificamos mudanças significativas no modelo de tokenomics do token Mantra desde outubro de 2024, com base em dados on-chain disponíveis publicamente e dados de exchanges internas. Também
observamos diversos endereços on-chain executando depósitos e saques em larga escala, potencialmente coordenados em diversas exchanges centralizadas desde março de 2025, disse a OKEx. A equipe da criptomoeda culpa corretoras centralizadas. A equipe do projeto Mantra culpou publicamente exchanges centralizadas pela queda repentina de cerca de 90% do valor do token, ocorrida no último domingo durante o período de baixa liquidez. Em comunicado assinado pelo líder do projeto JPM, a equipe afirma que o colapso foi provocado por encerramentos forçados e imprudentes realizados por plataformas de negociação sobre posições de usuários do token. Segundo a nota, a movimentação ocorreu de forma abrupta, sem aviso prévio adequado e durante um horário de menor atividade do mercado. Assim, para o time da Mantra, né, pode indicar negligência ou possivelmente posicionamento intencional por parte das exchanges. Meu amigo. O comunicado destaca ainda que a associação Mantra Chain, seus conselheiros e investidores não participaram da venda dos tokens e que os ativos seguem bloqueados conforme o prazo de vesting estabelecido. Entre aspas, o que eles disseram aí, os tokens continuam bloqueados e sujeitos aos períodos de carência publicados. As carteiras de tokens estão online e visíveis, afirmou a equipe. Ou seja, gente, a Mantra pode ter caído aí num golpe das exchanges, tá? E aí, como eles estão dizendo aqui que essas informações são públicas, né? Então, as carteiras estão aí disponíveis para você ver que eles não venderam. Uma coisa é certa, Mantra tem o suprimento aberto. Se eles venderam, né? Aqui, ó, o suprimento deles é infinito, ó. Fornecimento máximo, infinito. Por quê? Porque eles são um tipo de projeto tokenizador, né? Agora, o OM, eu não sei. O OM, ele é só uma moeda de rede, tá? Mas se é uma moeda de rede, nem deveria ser o infinito aqui. Infinito é para o token tokenizado, né? Que ele pode ser destruído e cunhado novamente. Mas aí é você olhar, né? O fornecimento total aqui, que já é 1 bilhão, fornecimento em circulação, ou seja, eles têm 1 bilhão e 816 já cunhado, só que só tem em circulação 969, ou seja, 130, próximo de 130 milhões de tokens ainda está guardado, travado, né, pelo que eles dizem. Então, alguma coisa aí não está certa, né? Alguma coisa errada não está certa. Olha o paredão que formou ali, gente. Desde 2020 que existe esse projeto e agora, olha a alavancada que deu aqui, gente, ó. Isso aqui que é o problema, ó. Alavancar aqui, alavancar aqui, alavancar aqui e depois venderam. Alguma coisa não estava certa. Alguém fez alguma presepada aí, tá? E vocês viram que a própria Mantra culpa as exchanges, tá? Não seria o momento das exchanges virar e falar assim, nós não vamos mais listar você. Mas eles têm contrato, né, gente? Bom, Binance e outras bolsas de cripto suspendem saques após falha em nuvem da Amazon. O painel de serviço da Amazon Web Services mostrou que um problema de conectividade afetou a região Tóquio no início da manhã. Vocês estão vendo por que uma blockchain resolve muitos problemas? Porque você não depende de nuvem, né? Eu fico até pensando, será que nenhum dos institucionais parceiros da Ripple que usa o RippleNet Cloud ficou de fora? Porque eles usam a Amazon, tá? Aí a bolsa de criptomoeda Binance diz que parou brevemente de permitir que os usuários fizessem saque na plataforma ontem, devido a um problema envolvendo uma central de processamento de dados da Amazon. Outras empresas no setor relatam o mesmo problema aí, tá? Eles publicaram no X aí, tá? E as retiradas ficaram paradas por 23 minutos.
painel de serviço da Amazon mostrou que o problema de conectividade afetou a região de Tóquio no início da manhã. O problema foi resolvido e o serviço está operando normalmente, disse o porta-voz da Amazon. Beleza? Charles Hoskinson está saindo do projeto, né, gente? Ele não é que ele está abandonando o projeto, ele está se afastando do desenvolvimento da Cardano, tá? E ele está dizendo aqui, ó, né, no caso aqui o enunciado diz que Charles Hoskinson anuncia sua saída e deixa a Cardano mais forte do que nunca. Charles Hoskinson fez uma postagem que diz muito. O homem por trás do Cardano declara que sua obra é autônoma agora. Não precisa mais dele. Ao que parece, no entanto, ele não sai de cena na ponta dos pés. Ele fala em uma viagem arriscada de morte possível, né? Que parece que ele foi subir montanhas, né, geladas. E principalmente ele insiste: Cardano é descentralizado. Cabe a você julgar se ele está se despedindo ou se está lançando um novo truque, né? Ele falou nesse vídeo aqui que eu nem sei se dublaram. Deixa eu ver se dublaram esse vídeo, gente. Se dublou, a gente vai ouvir ele agora aqui falar. Vamos ver. Não dublou. Tá chato pra caramba mexer com esses dubladores, ó. E a Ruxa tá falando alguma coisa que depois eu vou dar uma olhada. Então, né, pelo que a gente sabe aí, ó, Hoskinson disse isso sem rodeios. A plataforma agora é dirigida por seus usuários, graças ao projeto Voltare. Cardano possui uma estrutura de governança estruturada. Uma constituição foi validada. Representantes delegadores, os DREs, né, foram registrados, perto de 1.000 até agora. E uma convenção fundadora ocorreu. Fala-se até de ratificação on-chain a caminho. Esse ratificação on-chain é que eu quero saber, tá? E se eu souber, eu vou trazer para vocês. Vamos ver aqui uma notícia rápida aqui da questão. Não, isso aqui eu não vou trazer agora não, porque só vai tomar tempo. Então tá aí 37 minutos de informação, tá? Informações diversas. Espero que vocês tenham gostado e vamos que vamos, tá? Se você tem investimento, se você tem criptomoeda guardada em pendrive, carteiras, aonde estão as suas carteiras, se você já realizou suas diligências com relação ao imposto de renda e muitas outras coisas, tudo nós falamos aqui para deixar a gente ligado no que nas nossas obrigações com nós mesmos e com o Estado, né, gente? Infelizmente, a gente tem que falar nisso. Uma hora ou outra, eles podem vir atrás da gente, né? E aí, ó, a boca do leão. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.